Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de proteção da mucosa gástrica. Em vídeos anteriores, nós começamos a falar a respeito do ácido clorídrico, um ácido altamente corrosivo. Agora nós vamos ver quais são os mecanismos que vão evitar a ação do ácido clorídrico no interior do nosso estômago, no sentido de causar lesões a esse órgão. Vamos ver primeiramente que podem ocorrer erosões nas membranas da mucosa, tanto do estômago quanto também do duodeno. Essas erosões nada mais são do que feridas, do que machucados, que são chamados comumente de úlceras. No nosso caso, úlceras pépticas. E essas úlceras pépticas são ocasionadas pela ação do ácido clorídrico. Mas veja, o que garante que o nosso estômago esteja protegido contra a ação corrosiva do ácido clorídrico? O nosso organismo vai apresentar 3 mecanismos de proteção altamente eficientes contra a ação do ácido clorídrico. São os mecanismos de proteção: a secreção de um muco alcalino, também uma alta taxa mitótica das células epiteliais e também estreitas comunicações celulares. Vamos dar uma olhadinha em cada um desses mecanismos e ver como que eles participam para a proteção do nosso estômago contra a ação do ácido clorídrico. Primeiramente, vamos começar a falar a respeito da secreção do muco alcalino. Como nós sabemos, o ácido vai ocasionar um pH extremamente baixo quando secretado. Esse baixo pH vai ser neutralizado por meio da secreção de um muco alcalino. Um muco alcalino vai revestir internamente todo o nosso estômago. Isso vai fazer com que o pH seja elevado e, consequentemente, ocorrerá a neutralização do ácido clorídrico. Este é um mecanismo. Um outro mecanismo de proteção que eu quero mostrar para vocês está relacionado com as comunicações celulares. Vamos ver por meio desse esquema que as células epiteliais estão unidas intimamente uma às outras. Isso vai criar uma barreira mecânica que vai impedir a passagem do ácido clorídrico da superfície epitelial para a parte mais interna da mucosa gástrica. Essas comunicações que impedem a passagem do ácido da região da luz do intestino em direção à região da submucosa são de 3 tipos em especial, sendo as interdigitações, as zônulas de oclusão e também os desmossomos. Isto evita a passagem do ácido da luz do estômago para o interior da mucosa. Um outro mecanismo extremamente importante seria uma alta taxa mitótica. A mitose nada mais é do que um tipo de divisão celular, onde, a partir de uma célula, nós vamos originar 2 células idênticas. Essa alta taxa mitótica vai garantir uma rápida renovação celular das células epiteliais. Assim, nós vamos garantir que as células sejam sempre jovens e metabolicamente ativas. Para vocês terem uma ideia, em média, a cada 3 dias ocorre a total substituição do epitélio do trato gastrointestinal. Esses são os 3 principais mecanismos que vão garantir a proteção do nosso estômago contra a ação do ácido clorídrico. Mas eu gostaria de falar também para vocês nesse vídeo algumas causas comuns das úlceras. A principal causa seria a utilização de anti-inflamatórios não esteroides. Os principais anti-inflamatórios não esteroides que nós utilizamos seriam a aspirina e também o ibuprofeno. São remédios amplamente utilizados no Brasil e de fácil acesso.
O que ocorre com essa classe medicamentosa? Esses remédios vão inibir a ação da prostaglandina. Inclusive, nós já temos um vídeo neste canal a respeito da ação da aspirina. Além disso, no trato gastrointestinal, esses remédios vão inibir a formação do muco alcalino. Vamos dar uma olhadinha a respeito da ação da inibição das prostaglandinas. Primeiramente, nós vamos ver qual é a ação das prostaglandinas no trato gastrointestinal. As prostaglandinas é uma classe de agentes que vão ter como função a inibição da secreção gástrica. Além disso, as prostaglandinas atuam na motilidade intestinal e acabam, por fim, atuando também na absorção. Se nós olharmos nessa pequena lista que eu coloquei para vocês, as prostaglandinas inibem a secreção gástrica. Vamos ver agora como ocorre a ação desses medicamentos sob as prostaglandinas e como isso facilita o aparecimento de úlcera. Uma vez ingerido esses medicamentos, ocorrerá o aumento da secreção gástrica. Lembra que a ação da prostaglandina seria diminuir a secreção gástrica. Inibindo as prostaglandinas, obviamente, ocorrerá o aumento da secreção gástrica. A secreção gástrica é um líquido contendo ácidos e também enzimas. Em especial, nós vamos ter o ácido clorídrico. Este ácido clorídrico, em excesso, pode lesionar a mucosa gástrica. Além disso, as prostaglandinas, inibidas pela ação da aspirina e do ibuprofeno, vão diminuir a secreção do muco alcalino. Lembra que o muco alcalino tem como função neutralizar o pH ácido do ácido clorídrico. Obviamente, o conjunto dessas duas ações vai fazer com que ocorra um aumento do aparecimento das úlceras pépticas. Uma outra causa extremamente comum para o aparecimento de úlceras seria a infecção por uma bactéria chamada de Helicobacter pylori. Provavelmente vocês já ouviram falar da H. pylori, é a mesma bactéria. O que ocorre? A H. pylori é uma bactéria que pode crescer com grande facilidade no trato gastrointestinal. O aumento dessas bactérias faz com que ocorra o aumento da secreção gástrica. Conforme nós já vimos, aumentando a secreção gástrica, nós vamos aumentar também a concentração de ácido clorídrico no interior do nosso estômago. A H. pylori também vai diminuir a secreção do muco alcalino. Veja que a ação da bactéria é a mesma em relação aos anti-inflamatórios não esteroides que nós vimos anteriormente. Obviamente, o resultado final seria o mesmo: o aparecimento de úlceras pépticas. Essas são as principais causas do aparecimento de úlceras. Vou falar agora para vocês de uma causa extremamente rara. Essa causa é chamada de Síndrome de Zollinger-Ellison. A síndrome de Zollinger-Ellison é uma causa extremamente rara que pode ocasionar úlceras pépticas. De maneira incomum, isso pode estar ligado com alguns tipos de tumores no estômago e também tumores no duodeno, sendo que esses tumores podem elevar a concentração de ácido clorídrico, embora esses tumores não sejam muito comuns. Falando específico da síndrome de Zollinger-Ellison, uma causa mais provável para essa síndrome extremamente rara seria o aparecimento de tumores no pâncreas. Nós vamos estudar o pâncreas exócrino e vamos ver agora que,
Com o aparecimento de tumores no pâncreas, isso pode gerar o aumento da concentração de ácido clorídrico, que pode facilitar o aparecimento de úlceras pépticas. Pessoal, os mecanismos de proteção do nosso estômago contra a ação do ácido clorídrico são esses. Espero que vocês tenham chegado no final, que vocês tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui, deixe um like, se não for inscrito no canal, se inscreva e nos vemos em breve. Até mais!